onde você quiser. Olha, e na semana de comemoração do Dia do Pediatra, o Sindicato dos Médicos de Minas Gerais denuncia as condições de trabalho dos profissionais da área no Hospital Odilon Berens, no bairro São Cristóvão, na região nordeste da capital. Segundo a categoria, os cortes de profissionais na unidade ameaçam o atendimento infantil durante decreto de emergência em BH. Quem está na unidade de saúde e fala conosco ao vivo sobre este assunto é a repórter Carol Diamante. Carol, muito boa tarde para você. Por favor, traga as informações. Boa tarde. Boa tarde, Duda. Boa tarde, Jaques. Boa tarde para todo mundo aí que nos acompanha. Pois é, a situação não está boa lá no Hospital Odilon Berens. Os médicos pediatras, eles estão denunciando essa situação, principalmente nos cortes, nas escalas de plantão, em meio à superlotação. E quem vai falar para a gente como está essa situação é o doutor Cristiano Maciel, que já está aqui ao meu lado. Ele é diretor de mobilização do CIMED, que é o Sindicato dos Médicos do Estado de Minas Gerais. Doutor, muito obrigada por nos atender. Eu queria que falasse como está essa situação, essas condições de trabalho no Hospital Odilon Berens. Então, bom dia, obrigado pela oportunidade. Eu sou pediatra também. E dia 27 foi o Dia Nacional dos Médicos Pediatras, então é com muita tristeza que nós vemos essa situação. Foi sem planejamento, a diretoria do Hospital Odilon Berens reuniu os médicos e informou que a equipe de apoio, que é uma contratação via pessoa jurídica, via empresa, para complementar a equipe num período de pico, que é este período da sazonalidade respiratória, aumentando a equipe em 2 médicos, então no pronto atendimento nós temos 3 médicos efetivos e haviam esses 2 médicos de apoio que já viraram parte da equipe e reforçavam muito o atendimento. Então a prefeitura comunicou de forma unilateral, sem discussão com a equipe, sem uma análise mais detalhada dos impactos que teria essa medida, comunicou a redução, o desligamento desses 2 médicos da escala. Então hoje tem 3 médicos na escala do pronto atendimento e um 4º médico de apoio em horários específicos de pico, mas não tem mais 5, então eles têm 4 e vários dias não chega nem a 3, porque quem tem 2, a gente tem que lembrar que tem férias, licença maternidade, a pediatria é uma especialidade essencialmente feminina, o que é uma grande qualidade da pediatria, mas tem muitas médicas jovens em idade para ter filhos, né? Então tem as licenças maternidades que são prolongadas. Então quem tem 2 médicos, 3 médicos na escala, frequentemente tem 2, nós chegamos ao absurdo de ter alguns períodos de plantão em que houve médicos com problema de saúde e à medida que você tem essa superlotação, esse trabalho, né, numa escala muito exagerada, numa quantidade muito exagerada, as pessoas adoecem, né? As pessoas têm um burnout realmente em relação ao trabalho. Teve um dia que nós não tivemos nenhum plantonista durante algumas horas do plantão, porque houve licença médica e ficou sem nenhum médico no plantão. É lógico que aí a direção se mobilizou para trazer médico de outro setor, para contratar de emergencial e resolveu a situação em algumas horas. Mas é algo que não precisaria ter acontecido, porque houve essa diminuição sem planejamento e consideramos até de forma irresponsável. E como está essa conversa com a prefeitura? Nós temos alguns canais com a prefeitura permanentes, a mesa SUS de negociação municipal, temos o Conselho Municipal de Saúde, que tem representante dos usuários também. Nós comunicamos todas essas instâncias, enviamos uma notificação para o hospital pedindo que revertesse essa decisão e até que abrisse para o diálogo, para que a gente faça de forma de planejamento, reestabelecesse essa equipe recém-desligada. O ideal seria que não tivesse desligado, mas que ela reestabelecesse de pronto essa equipe. A direção nos respondeu sinalizando com a possibilidade de uma reunião no dia 12 de agosto, está muito distante, né? E a Secretaria de Saúde nos respondeu em paralelo que poderia reunir em 10 de agosto e não se manifestaram quanto ao restabelecimento da equipe. Nós voltamos a fazer contato, né, a tentar sensibilizá-los para adiantar essa reunião e mais uma vez reforçando que mais do que adiantar a reunião, seria importante restabelecer essa equipe, pelo menos um pediatra, um reforço na equipe, antes não seguir com essa medida antes que a gente tivesse diálogo. E fomos respondidos que, infelizmente, nesse período de férias,
vai ser mantida a mesma data do dia 12 e não fizeram menção quanto ao restabelecimento da equipe. Então consideramos que apesar de existirem canais de diálogo, as respostas da PBH, as respostas da diretoria do Odilon Berens estão muito insuficientes. Doutor, e temos problemas assistenciais lá também. Conta pra gente o que são esses problemas. Nós temos uma série de problemas já relatados e que vamos encaminhar ao Ministério Público para que haja uma apuração dos responsáveis. Temos, além do dia que eu citei aqui, do momento que não teve nenhum pediatra expondo essas crianças em risco, no pronto atendimento, né? Deixar claro que tinha pediatra no hospital, no setor de internação, no CTI, mas no pronto poderiam ser deslocados numa situação de extrema urgência. Os pacientes não ficaram, os que estavam no hospital não ficaram desassistidos, mas o atendimento de porta ficou prejudicado, sim, o tempo de atendimento ficou prejudicado. Além dessas situações, nós temos uma sobrecarga de trabalho dos profissionais que estão trabalhando até a exaustão. Isso expõe o médico a erros, então o atendimento médico em pronto atendimento, ele não deve ser medido do ponto de vista puramente quantitativo, que é o que a prefeitura está fazendo. A prefeitura tem apresentado planilhas para os médicos lá da equipe, justificando que pela produção eles não estão otimizados nessa produção. Então, no sentido de economizar recursos financeiros, ela está fazendo isso para aumentar a produtividade dos médicos. Então, ela está falando produtividade puramente do sentido quantitativo. Lembrando que essa redução aí vai trazer, em média, 1.100 atendimentos a menos por mês, sendo que a gente sabe que os atendimentos pediátricos estão com fila de espera. Então, é um absurdo, principalmente na urgência. E aí, só uma das questões para citar, o Hospital Odilon Berens atende casos complexos, casos graves, junto ao Hospital Infantil João Paulo II. São os dois sentinelas realmente para atender esses quadros complexos e mais graves. Então não é um atendimento que se mede por número, 15 minutos, 10 minutos, 30 atendimentos por plantão, que é o que a prefeitura quer chegar, que ultrapasse 30 atendimentos por médico por plantão. E hoje esse atendimento está na casa dos 20. Mas como são casos complexos, eles precisam de reavaliação, eles demandam tempo, eles demandam um exame físico mais cuidadoso. Muitos pacientes são reavaliados 3 a 4 vezes, precisam ser internados, precisam realizar uma série de exames. E um exemplo importante do impacto que a gente está tendo, em 2025, o Hospital Odilon Berens atendeu mais de 600 casos, foram em torno de 640 casos de crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. O Hospital Odilon Berens é referência no estado de Minas Gerais, uma das referências no Brasil para esse atendimento de crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. Esse é um atendimento que mobiliza muito a equipe. Ele ocupa salas, ele gasta mais de uma hora, muitas vezes tem que ser colhido material, tem que conversar com família, conselheiro tutelar, policial, pressão do policial. Então o médico que está nesse atendimento, realmente ele tem que deixar o pronto atendimento e aí os atendimentos lá vão se acumulando, o restante da equipe vai ficando sobrecarregada. Então a gente vê que os impactos do ponto de vista qualitativo, na qualidade do atendimento, na segurança ao paciente, à população e aos profissionais, peca muito e aí leva esse trabalho com estresse realmente próximo do nível de exaustão. E a gente já está vendo a equipe adoecendo mais, aumenta o número de absenteísmo, porque o médico é um ser humano como todo qualquer, e trabalhando sobre essa pressão, sobre essa sobrecarga, ele também adoece e a população que sai mais prejudicada. Ô, doutor, e é o que tem acontecido também, essa situação do Odilon Berens, da falta de médicos pediatras, tem acontecido muito isso nas UPAs? Isso, o pediatra, temos vários dados aí da Sociedade Mineira de Pediatria, do Sindicato dos Médicos, demonstrando uma redução aí na pediatria muito grande, de fechamento de serviços pediátricos. Então existe uma crise assistencial mesmo na pediatria, em que faltam pediatras sim, mas além da falta de pediatras, que já está detectado que falta pediatras sim, mas além da falta de pediatras tem uma falta de uma política de valorização do atendimento dos pediatras. Então nós temos problemas na distribuição dos pediatras, na remuneração, na valorização da carreira, na segurança, nas condições de trabalho, além da falta quantitativa de pediatras. E a prefeitura não tem ajudado nesse sentido, né? Até há pouco tempo nós tínhamos uma escala reforçada também nas UPAs de Belo Horizonte, que contavam com 3 ou, em alguns casos, até 4 plantonistas. Então isso foi no ano passado, 2025, a prefeitura já vinha nessa política de cortes em saúde e comunicou
que estava reduzindo a equipe das UPAs, também era um reforço com contratos temporários, que a prefeitura passou a não renová-los, e aí passando o atendimento das UPAs para 2 ou 3 pediatras, grande parte das UPAs com 2 pediatras na escala. Então a gente vê que em seu território, né, nas regionais, o paciente já tem uma dificuldade maior de conseguir atendimento. Quando ele não consegue atendimento à UPA, ele vem para a região Centro-Sul, e os 2 locais onde ele tem para ser atendido é o Hospital Infantil João Paulo II e o Hospital Municipal Odilon Berens, que são as referências dessa grade de UPAs. E essa redução, nós vimos há pouco tempo, a prefeitura ela fez essa redução nas UPAs, a gente vê há pouco tempo também ela ter tentado no SAMU, inclusive vale um registro aqui que a gestora que era responsável pela gestão do SAMU na PBH, é a mesma pessoa que hoje dirige o Hospital Municipal Odilon Berens e que conduziu aquela proposta no SAMU de redução das equipes de transporte, redução da equipe de enfermagem, baseado puramente em números e gasto financeiro. Então, essa mesma pessoa que tentou fazer isso lá no SAMU, felizmente com a atuação da sociedade, das associações de pacientes, dos conselhos, do controle social, dos sindicatos e da justiça, nós chegamos a recorrer à justiça e a justiça proibiu que se fizesse essa redução no SAMU. Carol Diamante está aí nos acompanhando, né, Carol? A gente está aqui já seguindo, Carol, porque nós temos aqui um tempo bem curto e a gente volta a falar sobre essa situação no Odilon Berens. Lembrando que a nossa reportagem entrou em contato, né, com o governo do estado para entender melhor, né, tudo isso que vem sendo trazido aí das queixas, né, desse setor da pediatria, mas até o momento a gente não teve resposta. De toda forma, a gente segue acompanhando esse fio e abertos, é claro, a qualquer justificativa. A gente segue agora o nosso noticiário.